referência foi propriedades elásticas da unidade músculo-tendíneo. Meu nome é Pedro Vieira Sarmento Moreira, orientado pelo professor Mauro Gonçalves, realizei a pós-graduação pelo Programa de Desenvolvimento Humano e Tecnologias, Laboratório de Biomecânica. Então, a estrutura da aula será definição de elástico, estrutura da unidade músculo-tendíneo, composição do tecido conjuntivo da unidade músculo-tendíneo, características mecânicas dos tecidos elásticos, influência do calor e dos exercícios nas propriedades elásticas da unidade músculo-tendíneo. Então, definição: elástico é todo material que admite expansão e compressão reversível. Portanto, assim como a borracha de chilinho, se ela é expandida, quando é retirada a força que faz ela se estender, essa expansão é reversível. A estrutura da unidade músculo-tendíneo, então, começando pela menor unidade funcional do músculo, nós temos então, antes, a unidade músculo-tendínea é formada pelo complexo que envolve todo o músculo, tendões e todos os aponeuroses que recobrem os tecidos musculares. Indo para a parte menor, então, a menor parte funcional do músculo é o sarcômero, que pode ser representada por uma fibra grossa de actina e filamentos finos de miosina, e elas se contraem, são responsáveis pela contração, são delimitadas por duas linhas chamadas linhas Z e são conectadas em série, temos outro, até formar as miofibrilas, e as miofibrilas, portanto, um aglomerado de miofibrilas é envolto por uma membrana chamada de endomísio, e as miofibrilas compõem, portanto, os feixes ou fascículos, que são, portanto, conjunto de miofibrilas. Os fascículos serão bastante comentados nessa aula. Os fascículos, por sua vez, um aglomerado de fascículos é envolto por uma membrana denominada perimísio, e um conjunto por uma membrana denominada de epimísio, compondo, portanto, o músculo. E todo esse tecido conjuntivo que recobre as células musculares, eles se juntam, se fundem nas extremidades, formando os tendões, e se fundem também ao osso. Então, aqui na estrutura molecular, nós temos em amarelo a miosina, em cinza o filamento de actina, e muito interessante, ligando a fibra de miosina às extremidades do sarcômero, nós temos uma proteína elástica que se chama titina. A titina tem algumas propriedades muito interessantes que serão comentadas posteriormente. A estrutura, então, da unidade músculo-tendíneo pode ser representada por um modelo simplificado chamado de modelo de Rio. Um modelo que representa uma parte contrátil, que é as interações entre actina e miosina, e as resistências representam os componentes elásticos, que podem estar dispostos em série ou em paralelo. A representação de estar em série ou em paralelo significa todos os tecidos que são estendidos ao mesmo tempo. Em série, existe um delay entre um e outro, existe um atraso. Portanto, como parte ativa, nós temos as pontes miofibrilas, nós temos em paralelo, contraindo, sendo estendidas em paralelo, fornecendo resistência contra o estiramento, nós temos todo o tecido conjuntivo que reveste sarcoleno e as aponeuroses. E em série, nós temos então que está em série, está antes e depois do músculo, que são os tendões. Mas também a titina, que está entre o sarcômero e o outro, possui propriedades elásticas muito interessantes e que, portanto, como ela é estendida conjuntamente com o músculo, ela é considerada como tecido, como um componente elástico paralelo. Mas ela possui uma outra propriedade muito interessante, é que ela aumenta a sua rigidez quando ela é estendida, quando o músculo está ativado. Portanto, ela também possui um componente ativo. Então, ela é a principal responsável pela força passiva da miofibrila, e quando ativada por cálcio, ela aumenta em até 4 vezes, ou seja, quando o músculo é contraído, ela aumenta em até 4 vezes a
resistência elástica do músculo. A composição, então, dos tendões, os tendões são compostos por fibroblastos, que são essas células roxas, que são responsáveis por sintetizar o colágeno e a elastina. O colágeno e a elastina são as proteínas predominantes nos tendões e também nas aponeuroses, e principalmente o colágeno é responsável pela força dos tendões. Eles, além da parte seca, eles são compostos por 70% de água, que fica entre suas fibras, e podemos observar aqui algumas fibras de colágeno, são essas fibras mais grossas, e as fibras de elastina são essas fibras mais finas. Elas possuem propriedades mecânicas bastante diferenciadas. A água, portanto, em conjunto com algumas substâncias, forma uma espécie de gel chamada de substância fundamental. Esse gel facilita o deslizamento das fibras entre si com um atrito menor, um mínimo atrito. Os tendões possuem uma propriedade bastante interessante, uma organização das fibras bastante interessante quando comparado com os ligamentos. As suas fibras são dispostas em paralelo, enquanto os ligamentos, essas fibras estão em várias direções. E o que isso significa? Que os tendões têm uma capacidade muito maior de resistir a trações do que os ligamentos, no sentido longitudinal. Contudo, os ligamentos possuem maior força, maior capacidade de resistir à força em outros sentidos que os tendões, como a força de cisalhamento. Então, o tecido, indo para as funções do tecido muscular, o tecido muscular possui muitas funções, mas a principal, obviamente, é de realizar a contração e produzir força e movimento. Mas a unidade musculotendina também é composta dos tendões, do tecido conjuntivo que compõe os tendões, a aponeurose, cuja, principalmente se tratando dos tendões, a principal função é transmitir força do músculo ao osso, armazenar energia elástica, possibilitar que o volume muscular esteja longe da articulação, ou seja, o volume muscular não fica exatamente na articulação, e isso aconteceria se não tivesse os tendões, isso iria atrapalhar o movimento. Função de amortecimento, função de proteção para a articulação e também de resistência ao movimento. Portanto, por exemplo, quando existe uma extensão brusca do joelho, os tendões, quando o bíceps contrai, evitam essa hiperextensão, portanto, ajudam a prevenir rompimentos de ligamentos. Todos os tecidos elásticos, incluindo os tecidos biológicos, possuem propriedades elásticas, características mecânicas. Quais são as principais características estudadas na biomecânica? Primeiro, a extensibilidade. O músculo e o tendão possuem extensibilidade diferente. O músculo é capaz de estender até 65% do seu comprimento inicial, sendo a maior parte realizada pelo deslizamento das fibras de actina sobre as fibras de miosina até chegar ao ponto máximo. Quando ele chega no seu ponto máximo, aí sim existe deformação do tecido em até 15%. Já os tendões são compostos, a parte sólida dos tendões é composta basicamente por colágeno, a parte seca, por colágeno e elastina. A elastina é a proteína mais flexível. Ela é capaz de estender até 200% do seu comprimento inicial, mas ela compõe uma parte muito pequena do tendão, em percentual. Mas o colágeno, ele possui 4 possibilidades de extensibilidade. A primeira é que, se lembrarmos num dos primeiros slides da parte da histologia do colágeno, nós podemos observar que as fibras são onduladas. E, portanto, de 0 a 1,5% da extensibilidade percentual do colágeno será feita exclusivamente por causa do alinhamento. Então, as fibras vão se alinhar. Para isso é necessário uma força muito pequena. Contudo, após 1,5%, aí sim existe realmente deformação, de forma que se entra na zona elástica, em torno de 1,5% a 4% de estiramento. Essa zona elástica significa que é uma região que, se é aplicada uma força para estirar um elástico, no caso do colágeno, e se essa força for retirada, ele vai retornar à
posição inicial ou próximo da inicial. Mas se passarmos de 4% de estiramento, nós entramos na zona plástica. É uma zona em que as deformações são permanentes, ou pelo menos parte dessas deformações. Então, se fizermos mais força no alongamento, vai chegar um momento que o tendão não vai voltar exatamente para o comprimento anterior. E se passarmos mais ainda, entre 8% a 10%, chegamos no ponto de ruptura. É o ponto onde os tendões rompem, mas em algumas pesquisas observa-se que atinge-se valores maiores de 10% sem romper, mas é um valor seguro. Então, a segunda propriedade mecânica é a tensão, a capacidade de se chama tensão no stress, que é a taxa de força por área de seção transversa. Ou seja, aqui nós temos, por exemplo, um tendão de um animal, de um rato, e temos aqui uma máquina realizando uma tração. Ela realiza uma força para cima, uma outra para baixo aqui, e isso causa uma força no tendão, e essa força dividida pela área de secção transversa, ou seja, um tendão que tem mais grosso, ele tem maior área, mais fino, ele tem uma menor área, portanto, podemos calcular a tensão através da força dividida pela área. Portanto, quanto menor a área para a mesma força, maior será a tensão. E a outra propriedade é a deformação, a capacidade do tendão se deformar. Portanto, aqui temos uma foto por ultrassonografia. No começo temos o comprimento inicial, um pouco mais alongado e mais ainda alongado de um tendão. Então, a deformação é simplesmente, nesse caso, a deformação relativa é a deformação absoluta em milímetros dividido pelo comprimento inicial da fibra. Em alguns cálculos se utiliza a deformação absoluta, em outros cálculos se utiliza a deformação relativa, e quando nos referimos à deformação, em geral, estamos nos referindo à relativa. A rigidez, então, ou stiffness, é muito comentado no biomecânico, sobre a biomecânica da unidade músculo-tendínea. Stiffness, portanto, é definida como a rigidez absoluta de resistência ao estiramento, no caso dos tendões, ou do músculo, da unidade músculo-tendínea como um todo, e ela é definida como K, que é igual a força dividida pelo estiramento absoluto que existe. A complacência é o contrário. É o contrário da rigidez, o contrário do stiffness, e isso significa simplesmente a capacidade de deformação para uma dada força. A elasticidade, o módulo de Young, ela está muito associada com a rigidez ou com o stiffness. É uma maneira diferente de representar o stiffness que permite que se comparem elásticos de comprimentos e calibres diferentes. Portanto, a elasticidade é igual à tensão, que já demonstramos anteriormente como se calcular, dividida pela deformação relativa. A tensão relativa dividida pela tensão relativa. Aqui temos a força dividida pela área nos fornece essa tensão, e aqui nós temos a deformação absoluta, que dividida pelo comprimento inicial da fibra nos fornece a deformação. Então nós podemos calcular o módulo de Young. Então, como eu disse antes, existe uma vantagem de se calcular stiffness e outra de se calcular a elasticidade e o módulo de Young. O stiffness permite que se calcule a força absoluta necessária para estender um elástico. No caso, o elástico não é isso, estou me referindo aos elásticos da unidade músculo-tendínea do atleta. E, no caso, a elasticidade permite que comparemos tendões de calibres diferentes, elásticos de calibres e comprimentos diferentes, e conseguimos inferir melhor sobre a estrutura das moléculas. Unidade músculo-tendínea, portanto, ela possui propriedade de viscoelasticidade, isso é muito comentado em biomecânica, e a viscoelasticidade é uma propriedade que abrange tanto deformações plásticas, elásticas quanto plásticas, pois os tecidos biológicos não possuem capacidades perfeitas de elasticidade. Então, esse gráfico aqui representa a viscoelasticidade do tendão. Nós temos aqui três áreas, área 1, área 2 e área 3. No
a tensão. O que irá acontecer é que na primeira parte, na parte 1, chamada de realinhamento do creep, é necessário uma força muito pequena para se causar essa deformação, como foi mostrado anteriormente, por causa das ondulações do tecido de colágeno. Na segunda fase, é necessário uma força maior, e quanto mais força, maior será, quanto mais tensão ou força, maior será a deformação. Mas se essa força for retirada, o tecido irá voltar para o comprimento inicial, para o comprimento muito próximo do inicial, portanto está na região elástica. Mas se passarmos dessa região, que é em torno de 4% do comprimento inicial da fibra, chegaremos então na região plástica, que é uma região que, se nós realmente chegarmos lá, uma parte, o tendão, por exemplo, não vai voltar ao seu comprimento inicial. As propriedades elásticas podem ser, são estudadas basicamente em termos de 4 propriedades, que são o relaxamento por estresse, o relaxamento de estresse, o creep, realmente não se utiliza a palavra em português, a esterese e resiliência. Eles estão bastante associados com o sistema de rodas. Então, o relaxamento por estresse é representado pelos 2 gráficos superiores e o creep pelos 2 gráficos inferiores. O primeiro gráfico representa, então, o relaxamento de estresse acontece quando se realiza uma força para estirar um elástico, uma borracha, por exemplo, um tendão, e a partir do momento que se alcança a deformação que se almeja, se mantém naquela deformação. Não se vai fazer força a mais nem a menos, vai se manter naquela deformação. E o que vai acontecer é que na parte que ele é deformado, a força necessária para deformar vai aumentando à medida que ele vai ser deformado, porém, se nós pararmos e ficarmos um tempo no mesmo comprimento, a força necessária para manter ele na mesma deformação aqui, a força necessária para isso irá diminuir aos poucos. Isso é visível no treino de flexibilidade, quando realizamos o treino e ficamos em mais que 20 segundos segurando ali com aquela força. A gente vai perceber que a gente precisa de menos força para sustentar aquela posição. O creep é muito associado a uma maneira diferente de interpretar esses dados. A diferença é que no relaxamento por estresse nós controlamos o deslocamento e no creep nós controlamos a força. Portanto, imagine um elástico preso a uma carga constante, uma carga talvez de 10 kg. Ele vai sendo estendido até certo momento e imagine uma carga que vai aumentando, desculpe. Mas até em certo momento, essa carga fica fixa. Então, imagine um peso que a gente larga lá. Se ela a mesma carga for mantida por um tempo significativo, o que irá acontecer é que, primeiro, o tendão, por exemplo, elástico se deformou, depois ele se mantém mais ou menos na mesma posição, mas devido ao relaxamento por estresse, ele começa a aumentar, ele começa a se expandir, ter deformações. Outra propriedade muito interessante é a esterese. A esterese está relacionada à economia de movimento. Então, a esterese representa toda a energia. Quando se estira o elástico e ele retorna para sua posição inicial, quando se realiza esse ciclo de estiramento e compressão, uma parte dessa energia elástica é perdida sob a forma de calor. Principalmente nos tecidos biológicos, essa curva de deformação não é perfeita. Uma curva perfeita seria uma curva em que é necessária uma força para deformar o elástico, e quando essa força é retirada, ele retornaria com as mesmas forças para cada comprimento de deformação. Mas na prática isso não acontece, ele sempre retorna em comprimentos inferiores aos que ele foi deformado, e isso pode-se calcular. A quantidade de energia perdida, então, pode-se calcular através dessa área que tem dentro. Não é complexo, dá-se para se calcular, através do método chamado de integração. Nós temos, então, um valor ou absoluto ou relativo de perda de energia sob a forma de calor. A esterese está associada, portanto, à resiliência, que representa todo o potencial desse elástico, quando ele é estendido, dele produzir energia cinética. Portanto, quando se estira o elástico, nós aumentamos a energia potencial, e quando ele retorna, ele transforma essa energia potencial em energia cinética, como no caso do estilingue,
energia potencial, quando nós largamos, ele libera a pedra com grande velocidade, que é, portanto, a energia cinética. Mas, então, nesse caso, pode-se calcular a resiliência, a energia potencial, no caso, seria toda a área abaixo da curva, mas na prática, como as propriedades não são perfeitas, apenas a parte vermelha, apenas uma parte vai se transformar em energia cinética e uma parte perdida sob a forma de calor. Existem interações muito interessantes dos elásticos, e essas interações são a relação entre força e comprimento, a relação entre tensão e velocidade, e a relação entre velocidade e deformação. Portanto, indo para a relação força e comprimento, nós temos aqui no primeiro gráfico, no eixo Y a força, no eixo X a comprimento. Nós temos aqui em vermelho a relação força e comprimento do tecido contrátil do músculo. E nós temos em azul a relação força e comprimento dos tecidos passivos, dos tecidos elásticos, aqueles que causam força sem realizar a contração de fato. Então nós podemos observar que para a parte ativa existe um ponto ideal de produção de força, ou seja, nem muito encurtado, nem muito alongado. Esse desenho aqui representa as interações entre actina e miosina. A interação ideal é aquela em que existe a maior sobreposição de actina e miosina, porque uma puxa outra para realizar a força. Quando ele está muito encurtado, uma parte dessas fibras não se encostam, e quando o sarcômero está muito alongado, também uma parte ou nenhuma se encosta. E o que iria acontecer é que, na prática, a tensão total que o músculo como um todo, a unidade músculo-tendina é capaz de produzir no movimento real, no movimento de musculação, por exemplo, vai ser a interação, a soma do valor vermelho mais o valor azul. O valor azul, ou seja, o valor da tensão passiva, se torna significativo em grandes comprimentos, sendo que, então, a interação total dessas forças é representada pela curva preta, de forma que, quando se estira muito no elástico, estirando no bíceps, por exemplo, nesse caso, vai chegar no ponto em que existe uma outra zona ideal de produção de força. Em geral, não se trabalha nessa região nos movimentos do dia a dia, nos movimentos da musculação, exceto alguns movimentos, por uma questão de preservação da integridade e por outros motivos. Mas, no esporte, em alguns movimentos, como demonstraremos em seguir, isso pode ser interessante. Algumas técnicas se beneficiam bastante disso. Então, vou dar um exemplo de um chute do taekwondo. Esse chute se chama Neryo Chagi. Observe, então, que o atleta realiza uma grande flexão do quadril, até aqui, máxima, para depois realizar uma grande extensão. O impacto ocorre de cima para baixo, atingindo a cabeça do adversário. O que irá acontecer, numa situação hipotética, imaginando que esse voluntário não é tão flexível, para os padrões do taekwondo, imaginemos que a flexibilidade máxima dele seja essa que nós temos aqui, 44,5 graus em relação ao horizontal. Quando ele realiza a técnica até o seu máximo, ou seja, até essa angulação, ele estará nessa região máxima, de produção máxima de tensão. Mas, imaginemos que fizéssemos um período de 3 meses intenso de aumento de treino de flexibilidade, ele tem aumentado essa flexibilidade significativamente. Caso isso tenha acontecido, se ele for realizar a técnica da mesma maneira que foi utilizado anteriormente, ele não irá produzir a mesma força, pois o que irá acontecer é que a curva de comprimento de tensão dele, que estava em azul, será deslocada à direita. Ou seja, para o mesmo comprimento de estiramento da unidade músculo-tendina, irá se produzir uma força passiva muito menor. Antigamente a força era essa, e agora é essa. Agora, nesse ponto, a força é essa, e agora é essa. Portanto, para que a técnica seja eficiente, ele irá realmente precisar fazer como ele fez anteriormente, ou seja, flexionar até a máxima amplitude para depois descer. Uma outra relação muito interessante que nós temos é a relação tensão
velocidade. E as técnicas desportivas podem se beneficiar muito também desta relação. Aqui então temos do eixo X a deformação, do eixo Y a tensão, temos uma curva rápida e uma curva lenta. O que acontece é que quando o elástico é estirado lentamente, a tensão necessária para estirar esse elástico, ou a tensão que quem estira sofre pelo próprio elástico, é menor do que quando esse elástico é estirado rapidamente. Portanto, se esse mesmo atleta realizar a fase ascendente da técnica lentamente, por mais que ele tente fazer a fase descendente com velocidade, ele não vai conseguir realizar com a mesma velocidade. Uma outra relação muito interessante é a relação velocidade